Eu li o livro Duna, do Frank Herbert, de 1995, durante a pandemia, em 2020, pouco antes da estreia do filme do Denis Villeneuve, do primeiro Duna, que foi lançado em 2021, depois daquele longo adiamento por conta da pandemia, né? E eu me envolvi profundamente com a história. Eu tenho realmente uma relação de muita curiosidade com o universo que o Frank Herbert trabalhou ali tão bem, com aquele monte de palavras super complicadas, uma mitologia muito profunda. E a minha relação com o filme do Denis Villeneuve, com o filme de 2021, é também de muito interesse, porque o Villeneuve conseguiu traduzir para imagens muito daquilo que eu tinha imaginado, que eu tinha visualizado enquanto lia o livro. Mais do que ser uma adaptação fiel, e é uma adaptação muito fiel à primeira metade da obra do Frank Herbert, o Duna do Villeneuve é também um filme que consegue traduzir esses elementos que são muito abstratos a partir de uma visão muito característica do Denis Villeneuve, que é uma visão de austeridade, uma visão asséptica e uma visão muito solene do que ele está contando. É um diretor que é muito conhecido por esse peso, essa solenidade, essa fotografia muito limpa, muito bonita, muito cristalina, né, do que ele está mostrando, e ao mesmo tempo que consegue transformar, ou que pelo menos sempre tenta transformar essas imagens em algo a mais do que simplesmente imagens bonitas, né, que busca por uma simbologia, que busca por no caso aqui do universo de Duna, que exige um componente místico e etéreo, ele investe muito nisso na primeira parte, e eu sei que tudo isso que me agrada bastante naquele filme é precisamente o que desagrada muita gente também, que não conseguiu comprar, não conseguiu entrar totalmente na ideia do Villeneuve, na visão dele para Duna, que já foi adaptado, claro, a história do Duna já foi adaptado pelo David Lynch lá nos anos 80, num filme que eu particularmente acho péssimo, e também já foi adaptado para a televisão no começo dos anos 2000, com um investimento muito abaixo do que o universo exige, evidentemente, né? Bom, mas o Villeneuve agora, no Duna Parte 2, que já está em cartaz nos cinemas, faz aquilo que o primeiro preparou todo o terreno, né? Colocou o trampolim ali para ele pular, para ele cortar, melhor dizendo. O primeiro levanta uma bola com muito cuidado, e aqui na parte 2 o Villeneuve conclui parte da história. Eu digo parte porque isso daqui é a conclusão do primeiro livro, né? Já que, afinal de contas, o Messias de Duna, que é o segundo livro do Frank Herbert, deve ser adaptado num terceiro filme, que a essa altura do campeonato tá quase certo que vai acontecer, né? E eu espero realmente que aconteça, porque o que o Villeneuve faz com a parte 1 e mais ainda com a parte 2 é colocar na tela, é traduzir mais ainda, não só em imagens, mas em ação, traduzir em sensações, muito da escala épica e da força dramática também do livro do Frank Herbert. Antes de entrar em mais detalhes sobre o porquê de eu ter curtido muito, e eu realmente adorei essa parte 2 do Denis Villeneuve de Duna, eu queria lembrar você que ainda não fez isso, se inscreva aqui abaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo e o canal para outras pessoas, e também não se esqueça, claro, de deixar o sininho aqui abaixo das notificações ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui no canal. E você pode me acompanhar também nas redes sociais, em que eu estou sempre fazendo comentários sobre cinema, tanto sobre lançamentos como cinema de modo geral, na minha conta do Letterboxd e também no Twitter. Enfim, a gente se vê por lá. Como a maior parte dos filmes de franquia que eu faço comentário, eu imagino que a maior parte das pessoas que chegou nesse vídeo deve estar por dentro do que se trata a história, ou pelo menos já viu o primeiro filme. Mas independente de qualquer coisa, eu preciso dizer aqui que esse filme, pra mim, é um exemplo muito bacana de uma base bem estabelecida no antecessor. Sim, ele é um filme autônomo, ele é um filme que funciona muito bem com as suas próprias pernas, ele tem uma estrutura dramaticamente completa, definitivamente, inclusive ele tem uma primeira metade, ou mais do que metade, aliás, bastante introdutória de vários elementos, então não, isso daqui não é um filme que pega o bonde andando e vai seguindo a ação freneticamente atrás de ação, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que tudo aquilo que o Denis Villeneuve montou muito bem, tudo aquilo que ele introduziu com muita tranquilidade e com um recorte muito bacana também na parte 1, ele aqui tem a oportunidade de colocar na prática, colocar de forma mais objetiva na encenação, e principalmente ele tem a oportunidade também de explorar mais personagens e mais situações dentro dessa mitologia já colocada na tela. A parte 1 tem 2 horas e meia de duração, 2 horas e 27 mais ou menos, e ela consegue naquele tempo não só explorar o visual desse universo de maneira panorâmica, que é o que ele faz muito bem, aqueles planos abertos em Arrakis, primeiro em Caladan, né, o planeta em que o Paul, o personagem do Timothée Chalamet, morava e depois teve que ir
para Arrakis por ordem do Imperador, né, para aquilo que a gente vê depois que vai ser um golpe de Estado, vai ser uma emboscada, né? Mas os planos que ele faz em Caladan e depois em Arrakis são planos que beiram a abstração, né? Porque eles são expositivos na medida em que a gente conhece esses universos a partir da maneira como ele estabiliza a cena, mas existe um quê abstrato ali, existe uma coisa como se a gente estivesse vendo aquilo sob uma ótica meio de sonho, uma ótica meio nebulosa. Existe essa característica muito forte na primeira parte, que eu acho que é muito prudente, até porque ela é uma parte meio misteriosa também. Ela não revela muitas coisas, ela deixa muito nas sombras, né? A gente, por exemplo, não vê o Imperador na primeira parte de Duna, e a gente também não vê alguns personagens que vão ser muito importantes na história, como o Feyd-Rautha, o vilão, meio que o vilão principal dessa parte 2, que é interpretado pelo Austin Butler. Uma adição muito boa do elenco, que finalmente deixou de lado ali o Elvis dele, né, e tá aqui realmente incorporando um personagem totalmente diferente, um personagem muito excêntrico, né, com aquela maquiagem, aquele figurino muito característico, e que ele abraça com unhas e dentes, inclusive sem medo de parecer meio ridículo. Inclusive, aí eu vou fazer um parêntese, é muito interessante como, mais uma vez, o Villeneuve trata aqui no Duna Parte 2 tudo aquilo que é potencialmente absurdo ou meio tosco, né, ou bizarro, que a gente está lidando com um universo muito diferente, vários elementos religiosos meio alienígenas também, já que a gente está lidando com fantasia, ficção científica, mas fantasia também. Então ele consegue tratar todos esses elementos com uma seriedade que não é uma seriedade impositiva, não é querendo fazer aquilo parecer muito mais sério do que é, mas é seriedade no sentido de convicção, de não transformar aquilo numa coisa ridícula, numa coisa a ser tirada sarro, né? E principalmente, se a gente for falar aqui, eu principalmente que conheço a obra original, do que poderia ter mais, do que não poderia ter, o vídeo acabaria ficando num propósito diferente, que é o que eu quero. Eu acho que o mais interessante quando a gente vai ver uma adaptação é que ela funcione sobretudo para aqueles que não conhecem o trabalho original. Eu diria até que a opinião de pessoas que não conhecem a obra até me interessa mais em alguma medida do que aquelas que conhecem, porque aquelas que conhecem sempre vão ter, como eu inevitavelmente vou ter, algumas observações ou pelo menos algumas proposições que são inúteis, né, de coisas que poderiam ter sido mais exploradas ou coisas que a gente teria vontade de ver. Então eu tento minimizar ao máximo isso, porque senão eu vou dizer assim, esse filme deveria ter pelo menos umas 3 horas e 20, 3 horas e meia de duração, e ele tem na verdade 2 horas e 40 quase. Eu, sinceramente, acho que as 2 horas e 40 dessa parte 2 são muito bem aproveitadas, são um recorte tão bom ou quase tão bom quanto do primeiro filme. Eu digo quase tão bom porque, e de novo, sem querer falar isso porque eu li a obra original, não é esse o detalhe, mas tem certas situações aqui, certos momentos da história que eu realmente acho que mereciam um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, como principalmente parte da intriga política das Bene Gesserits, que são aquelas bruxas, né, aquelas personagens misteriosas lideradas pela Charlotte Rampling, que está mais uma vez muito bem. Ela, embaixo daquele véu, é muito mais expressiva do que muitos atores que aparecem em outros filmes. É impressionante mesmo. Então tem algumas coisas com relação a Charlotte Rampling e com relação também a dinâmica política da virada de mesa, que vai ser muito importante aqui na segunda metade dessa parte 2, que eu acho que poderiam ter sido um pouquinho mais bem esmiuçadas até a gente chegar ali. Isso é realmente detalhe, isso é coisa que não me atrapalha na experiência, isso é só coisas de quem gosta muito do universo e de alguma maneira gostaria de ter visto certas coisas um pouco mais gradativas. Dito isso, da maneira como o Villeneuve faz aqui, definitivamente isso não atrapalha, porque o desenrolar dessa parte 2, o crescendo que ele cria, a montagem é tão dinâmica, é tão rítmica, é tão fluida, muito mais fluida até do que a primeira parte. Quando eu digo fluida é porque a parte 1 realmente tem um tom pesaroso e carregado e introdutório que impossibilita que certas coisas corram mais. O Villeneuve até poderia ter corrido mais, mas eu acho que iria comprometer de alguma forma o clima que ele tinha imposto ali, que para mim funciona bem. No caso dessa parte 2, ele se abre para possibilidades, inclusive visuais, que na primeira parte ele não tinha se aberto ainda. Esse aqui é um filme mais maleável visualmente do que a parte 1. É um filme que não tem aquela câmera... existe sim a rigidez, existe a solenidade, existe até a contemplação de algumas cenas, mas ele opera muito melhor num nível médio
auge das situações. Quer dizer, não tem só... Quem viu a parte 1 sabe bem que ele gosta muito de trabalhar com planos muito abertos ou muito fechados nos atores, e a câmera dificilmente se movimenta de maneira rápida, de maneira fluida entre os cenários. Ele realmente separa muito as coisas, né? É um filme que não tem essa fluidez de cenários. Aqui nesse filme eu acho que ele consegue fazer mais isso, ele consegue uma objetividade maior, inclusive das interpretações, tudo parece um pouco mais dinâmico e um pouco mais urgente também. Um pouco não, às vezes bem mais urgente, como se o tempo inteiro algo muito pesado, muito importante fosse acontecer. Curiosamente, essa decisão que poderia tornar o filme mais leve, num sentido mais clichê da palavra, faz o contrário. Duna Parte 2 eu acho ainda mais sombrio, ainda mais pesado, num determinado sentido, do que a Parte 1. Justamente por esse senso de urgência que ele consegue imprimir aqui, e pela narrativa que quem conhece a obra original sabe bem que está longe de ser uma jornada de herói convencional, sabe bem que o Paul, o personagem do Chalamet, que tá aqui para mim no melhor trabalho da carreira dele, tá longe muito mesmo de ser esse personagem que emocionalmente a gente vai ter um investimento grande com ele. Acho que a parte 1 tinha deixado claro para quem conseguiu pegar os sinais que ele não é um personagem que a gente vai ter uma torcida emotiva. A parte 1 tá longe de ser um filme tão emocional, e esse daqui acaba sendo mais emocional, mas não por conta do Chalamet, mas por todos os rumos da história que começam a se desenrolar a partir de decisões dele. E aí é onde entra a personagem da Zendaya, que faz a Chani, né? Essa personagem muito importante entre os Fremen, esse povo nativo de Arrakis. A Chani é uma personagem que vai ser o nosso principal ponto de vista diante das coisas que vão acontecer nessa parte 2, enquanto a princesa Irulan, a filha do imperador, que é interpretada pela Florence Pugh, numa atuação bem discreta, mas muito interessante, muito boa. Tô bem curioso para ver mais dessa personagem na sequência, que deve acontecer aí daqui a alguns anos, né? Essa personagem vai ser um guia frio, um guia de olhar diante dessa história. Aliás, eu acho bem sintomático que o primeiro filme tenha começado com a narração da personagem da Zendaya, né, da Chani, e esse segundo comece com a narração da princesa Irulan. De alguma forma, o primeiro filme era uma promessa de 2h30 de mais da Chani, de mais da personagem da Zendaya, e esse aqui, de alguma forma, também é uma promessa constante de mais cenas com a Florence Pugh na continuação. Claro que é um espelhamento um pouco desigual, porque a Florence Pugh nesse filme tem mais tempo em cena e mais importância também para certos elementos da história do que a Chani, a personagem da Zendaya, tinha na primeira parte, que ela se resumia mais a algumas visões mesmo. Mas é isso que eu acho também muito bacana em Duna, é que o Villeneuve aqui não abandona esses elementos que ele trouxe no primeiro filme, muito pelo contrário. A continuidade da parte 2 é praticamente impecável, né? Quer dizer, ele trabalha de novo com essa ideia de visões que se misturam com coisas que estão acontecendo, e no caso da parte 1, as visões às vezes se concretizavam, às vezes não. Aqui nesse filme as coisas são diferentes, porque tem situações muito mais graves em jogo, tem situações muito mais agigantadas em jogo também, e as visões já têm um impacto muito maior do que tinham no outro filme. Foi muito comentado também na época como o Villeneuve não tem muito traquejo para dirigir cenas de ação mais objetivas, mais práticas na parte 1, né? E de fato, se você for assistir, eu revi a parte 1 recentemente, você vai notar que as cenas de luta do primeiro Duna ou são bem básicas, bem inexpressivas, ou são escondidas pelo próprio filme. Você vê, por exemplo, uma cena com Josh Brolin, que é o Gurney Halleck, um cara que é um grande guerreiro, um cara que treinou as tropas Atreides inteiras, enfim, que luta brilhantemente. Na primeira parte, no único momento em que a gente iria ver ele em ação, cai uma nave no meio da tela e a gente acaba não vendo a luta, né? Aqui na segunda parte ele não tinha muito como fugir disso, e ele de fato não foge. Mas que fique registrado também que a parte 2 não é propriamente um grande filme de luta, não é um grande filme de ação. Você tem vários momentos poderosos, vários momentos de destruição em grande escala, mas é evidente que o Villeneuve se interessa muito mais por esse tipo de gigantismo do que propriamente por esse corpo a corpo. O que, repito, também tem a ver com o universo de Duna em alguma medida. Reclamar que tudo é muito limpo, que não tem tanta violência, que não tem tanta sujeira, que ele é um esteta, eu acho que é uma reclamação pertinente, eu respeito pessoas que pensam assim, mas eu definitivamente não acho que isso seja um problema nessa parte 2, porque a limpeza faz parte de alguma forma desse esquema de blockbuster tradicional que ele está abraçando aqui na parte 2, então não é um tipo de coisa que me incomoda tanto.
tanto, e também não me incomoda que ele não tenha tanta curiosidade ou queira investir tanto em pequenas batalhas, porque o que está em jogo aqui é uma coisa muito maior, é uma demonstração de poder. A sequência final inteira, muito catártica e muito impressionante de ver no cinema, muito bonita também, ela é uma demonstração de poder muito mais do que uma guerra em si. Isso daqui não é um filme de batalha, você não vai ver, por exemplo, uma sequência final inteira como a de Um Senhor dos Anéis da vida, ou do final do Harry Potter e as Relíquias da Morte, né, em que você tem um filme de batalha em que vai haver uma luta e as coisas vão e voltam. Não, isso daqui é um filme que tem uma outra direção e que eu acho muito bacana mesmo que ele consiga essa ascendente, consiga construir essa ascendente sem necessariamente deixar de lado um dos temas mais importantes de Duna, que é a questão do fundamentalismo religioso envolvendo o personagem do Paul. É uma narrativa que vai crescendo e crescendo e crescendo, você vai ficando empolgado com a ação, ao mesmo tempo que um lado seu fica sempre meio temeroso e sabendo muito bem que tudo aquilo não vai levar exatamente a um final feliz, né? Você sabe que boa parte do desfecho vai ser trágico, vai ser pessimista. Então, é de cortar o coração nesse sentido, essa trajetória aqui, e é também muito envolvente, desperta muita curiosidade. E é mais bizarro no bom sentido para mim, ainda que a primeira parte tenha deixado, evidentemente, todo o espaço aberto para esse segundo completar, mas eu diria que essa parte 2 deixa um gancho ainda mais interessante, deixa um gancho ainda mais tenso, deixa a gente num ponto da história ainda mais imersivo do que a parte 1 tinha deixado. Então aqui é que de fato a gente mal pode esperar para ver essa história ser avançada, né, na parte 3, no caso no Messias de Duna, que o Denis Villeneuve já começou a escrever, já está começando a pensar. Certamente o filme vai demorar um pouco para sair, até porque o Messias de Duna se passa mais de uma década depois do primeiro livro do Frank Herbert. Então coisas vão ter que acontecer daqui para lá e certamente é um projeto que vai ser mais maturado daqui para frente. Dito isso, eu fico muito feliz que finalmente Duna tenha ganhado um espetáculo visual digno da obra e que jamais, em momento algum, deixe de lado tudo aquilo que faz essa história tão impressionante, tão imersiva, tão curiosa do ponto de vista de mitologia, de universo e de temas e assuntos variados. Aliás, o Denis Villeneuve, se tem uma demonstração de poder aqui tão grande quanto a do Poe A3, é a dele mesmo.